Bom dia, minha gente querida. Estou eu aqui de novo para falar da família como projeto de Deus, projeto do Senhor Deus aqui na face da terra. Eu levantei hoje de manhã e aí eu fiz uma pergunta, 3 perguntas para minha esposa. Ela achou legal, né? Primeira coisa, eu falei: você já viu falar daquela mulher na Bíblia que criou Asa? Ela: sim, já vi falar. É a mulher, é a mãe do rei Asa, né? Que ela criou Asa. Você já viu falar na Bíblia também daquela mulher que virou estátua de sal? Sim, já vi falar, a mulher de Ló, tal. Aí eu falei: agora você sabia que você vai virar uma montanha? Aí ela falou: o quê? Você está dizendo que eu vou ficar gordo? Você vai virar uma montanha mais do que isso. Você vai virar uma montanha e você vai encher toda a terra. Aí ela falou: onde está escrito? Falei: lá Daniel capítulo 2. Minha gente, eu vou explicar esse marinhado aqui, senão vocês vão me apedrejar, né? O que acontece? Daniel capítulo 2 fala daquela história maravilhosa, daquela estátua, grande estátua que estava no sonho do rei Nabucodonosor e que foi interpretado por Daniel. E Daniel, na visão de Deus, no Espírito Santo de Deus, ele foi dando aquela interpretação, certo? A gente conhece a história: cabeça de ouro, os peitos aqui de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Conhecemos que ali está falando dos impérios. Daniel estava mostrando que o rei Nabucodonosor, com toda aquela pompa, ele ia perder uma batalha e outros mais fortes do que ele tomaria. E assim por diante, até chegar no Império Romano, do qual foi nessa época que o nosso Senhor Jesus nasceu e veio aqui nessa terra. Mas o que eu quero falar está um pouco mais profundo ainda. Por quê? Porque, minha gente, lá fala o seguinte: quando ele estava admirando ali aquela grande estátua, de repente, essa pedra que foi cortada sem mão, e ela veio ela veio a atingir os pés da estátua. Isso tem um significado muito importante, porque fala do Senhor Jesus na face da terra. Ela atingiu os pés da estátua e foi quebrando, esmiuçando aquela estátua até esmiuçar todo. E mais do que isso, ela não parou por aí. Na visão aí ela foi e ela encheu a terra. Aquela pedra se tornou uma montanha e encheu toda a terra. Meu Deus do céu, que coisa mais louca esse sonho. Dá para fazer um filme, né? Pois é, minha gente, mas o que eu quero mostrar pra gente, pra mim, é a grandeza do reino do Senhor Jesus aqui na face da terra e da sua igreja, do seu povo. Porque, sabe, minha gente, nós só vamos nos fortalecer mesmo quando a gente compreender qual a posição que a gente tem como igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. E daí a explicação por que eu brinquei com a Elaine, por que ela ia virar uma montanha. Porque todos nós somos igreja do Senhor Jesus. E ali está falando do reino do Senhor Jesus e a sua igreja. Está falando do poder do Senhor Jesus e da sua igreja. Não é assim que nós aprendemos lá no livro do Apocalipse, que um dia a igreja vai reinar literalmente com ele por ocasião do milênio aqui na face da terra? Então essa montanha que é a igreja, e aí inclui eu, a minha esposa, você, todo mundo que crê no Senhor, a gente vai fazer parte dessa grande montanha que vai encher essa terra. Só isso aqui já era suficiente para eu dizer: olha, se você não é um cristão ainda, corre e passa a ser um crente, porque não existe um projeto melhor na terra do que servir o Senhor de fato e de verdade, se tornar igreja do Senhor. Mas quero ir um pouco mais além, minha gente. A família, ela é um projeto de Deus aqui na face da terra. Pastor, o que tem a ver a família com a igreja? É claro que tem muito a ver. Uma vez o Senhor Jesus disse assim, olha, alguém disse para ele, falou: olha, a tua mãe, teus irmãos estão lá fora, quer falar contigo. Ele disse: olha, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E apontou, sabe para quem? Para os discípulos. Sabe quem que os discípulos representam? A igreja do Senhor, que hoje, nesse dia que nós estamos aqui hoje, pisa nessa terra. Existe um povo de Deus, existe uma igreja, existe uma noiva do Senhor que está aguardando qualquer momento ele vir buscar essa noiva. E todo o projeto, toda a escritura sagrada, de uma certa forma, ela apresenta
o noivo, que é o Senhor Jesus, a noiva, que é a igreja, todos aqueles que vão sendo resgatados através da pregação do evangelho, e ela apresenta todas as outras pessoas que, infelizmente, por algum motivo, não vão dar crédito na palavra do Senhor, incluindo esse vídeo que eu estou fazendo aqui. Muito infelizmente, existe esses três tipos de pessoas na face da terra: aqueles que nunca vão acreditar na pregação do evangelho, e esses vão continuar longe de Deus. Infelizmente, a eternidade para essas pessoas, segundo a palavra de Deus, é uma eternidade sem Deus. Agora imagina se Deus ia criar o homem para viver uma eternidade longe dele. É claro que não, mas a única coisa que a gente tem que fazer é atender o chamado desse Deus através da Escritura Sagrada, que hoje é ministrado, é pregado através da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo, que está aqui na face da terra. Mas muitas vezes as pessoas não aceitam essa realidade e acabam desprezando a palavra do Senhor, desprezando o Senhor da palavra e desprezando aqueles que carinhosamente, com amor, levam a mensagem do evangelho, a boa nova do evangelho até essas pessoas, muitas vezes por ignorância, por não conhecer, e às vezes por causa que estão inflamados com seitas heréticas que o diabo espalhou para toda a banda, que cega essas pessoas para não entender a simplicidade da verdade do evangelho do Senhor Jesus. Eu gosto de falar, minha gente, o seguinte: olha, famílias bem organizadas na face da terra, existe hoje, muitas famílias são bem organizadas na face da terra, e até família de ladrões, né? Os ladrões também têm suas famílias, certo? Os corruptos também têm suas famílias, as pessoas más também têm as suas famílias. Então a gente precisa entender, minha gente, que a família, ela é um projeto do Senhor aqui na face da terra. Deus quis desenhar para a humanidade como que vai ser no final de todas as coisas o casamento. Lembra que na Bíblia Sagrada tem muitas parábolas falando do banquete, do casamento, as bodas, enfim. Então Deus está desenhando que no final de todas as coisas haverá então a cerimônia aonde vai acontecer as bodas do Cordeiro, que é o Filho de Deus, aonde vai ser o encontro da igreja. E pastor, quem que é a igreja? São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões incontáveis de pessoas, desde quando começou a ter pessoas que invocam o nome do Senhor na face da terra. Então essas pessoas que creram no Senhor Deus através de uma fé que acreditava assim que o Senhor da igreja, né, que era o chamado Messias, viria. Todas essas pessoas incluem. Por isso que quando fala no arrebatamento, lá na carta aos Tessalonicenses, fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a fé de Abraão, a fé de Noé, a fé de Enoque, a fé de Moisés, é a mesma fé que a gente professa hoje. É a fé em Cristo, é a fé no Salvador. Só que era outra dispensação, mas era a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Então, todas essas pessoas que serão trazidos da onde eles estão, no seio de Abraão, eles estão em algum lugar, esperando o momento do arrebatamento da igreja, e aqueles que estiverem vivos serão também arrebatados a encontrar o Senhor, o noivo, nos ares. Por que que eu gosto de falar? Toda vez que acontece uma separação de um casamento que foi feito, principalmente se foi feito no altar, que teve uma oração para pedir a bênção, então esse casamento não compreendeu a grandeza que é a família na face da terra. Por quê? Porque o modelo, Deus fez a família para ser um modelo da aliança que ele tem com o seu povo. É tanto que a nação de Israel ela era chamada de esposa do Senhor no Antigo Testamento. Então a nação de Israel falhou na sua fraqueza, mas a igreja, ela faz parte, a igreja é o novo Israel. Então eu gosto muito de pregar a igreja porque eu vivo na época da igreja. A igreja é essa montanha que Daniel fala, que junto com Cristo vai encher a terra um dia e vai governar essa terra pelo poder do seu Senhor, do Senhor Jesus. Acredite você ou não, mas esta é a grande realidade. O reino de Cristo, os súditos desse reino, é a sua
igreja é a sua noiva, é o seu povo, que uma vez já concretizado já o momento da cerimônia das bodas do Cordeiro, a igreja voltará com o Senhor no final da grande tribulação para reinar com Cristo aqui na face da terra, e depois haverá o julgamento dos ímpios e a igreja viverá para sempre na eternidade com o Senhor. Então, quando a gente fala de igreja, a gente não está falando somente de uma convenção, a gente está falando de gente, de povo, de pessoas que deu crédito na palavra do Senhor. Lá em João 3,18 diz: aquele que crê nele não é condenado. Esse que crê nele faz parte dessa montanha, dessa igreja, desse povo forte que a família aponta para esse casamento. Então, quando eu sei que a minha família, ali, o amor que existe entre eu e minha esposa, os filhos que a gente gera, os netos, tudo, isso aí é um projeto, Deus desenhando como que é o trabalho da igreja, porque o trabalho da igreja aqui na terra, minha gente, é produzir, é gerar filhos espirituais para Deus. Aí a gente começa a entender. Deus deu, o Senhor Jesus deu o Espírito Santo para que a igreja possa, então, gerar filhos espirituais aqui para Deus. Talvez agora a gente entende melhor por que o Espírito Santo foi lá no ventre de Maria e lá então ela se engravidou para poder nascer o Senhor Jesus, que hoje é o nosso Senhor. Então, aquilo ali, o Senhor já estava apontando que a igreja hoje ela é, na verdade, o ventre onde o Espírito Santo atua para produzir filhos espirituais, filhos para Deus, filhos que acreditam na palavra do Senhor, filhos que acreditam que a palavra do Senhor mostra um povo caído, um povo salvo e um Salvador único, Não existe 2, nem 10, nem 200. Lá na Índia tem 330 milhões de divindades. Meu Deus do céu, isso é um escândalo para os céus, para Deus, porque isso é para ver aonde que a mente do ser humano chegou por falta de conhecimento, porque não existe isso, minha gente. Deus abomina qualquer divindade, qualquer idolatria, qualquer outro tipo de Deus que atravessa na sua frente, porque ele é único em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é daí que surge a igreja. Então, toda vez que eu celebro um casamento, eu gosto de lembrar que quando a gente fala da aliança do casamento, a gente está lembrando da aliança que todos aqueles que entendem a palavra faz aliança com Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.